Que assim eu te vejo. Bom dia a todas e todos. Hoje nós estamos aqui na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, no programa de pós-graduação, recebendo, para início das suas atividades neste ano de pesquisa, o professor Dr. Christian Azaís, que inicia suas atividades de pesquisador visitante sob auspícios da FAPERJ, a quem agradecemos esse financiamento. Recebemos também, para nossa grande alegria, também a professora Liana Carlial, que pela primeira vez também está conosco aqui na Faculdade Nacional de Direito, pois da última vez que ela viria no RENAPEDITES para a mesa dos professores titulares, das professoras titulares, um fato contra a nossa vontade, né, impediu a sua participação. Então, também é uma grande alegria. Recebemos aqui nessa mesa, e nessa sessão, inúmeros professores e colegas de gerações distintas e de várias universidades brasileiras e internacionais. Para o PPGD é uma alegria, e para os grupos de pesquisa CIRT, Configurações Institucionais e Relações de Trabalho, e TRAB 21, Trabalho no Século XXI, é uma alegria podermos dar início a essa primeira colaboração formal, né, porque as colaborações informais já existem há bastante tempo, né, na nossa perspectiva de internacionalização. Eu estou hoje eu estou com um pouco melhor a voz, mas não posso persistir nessa moderação. Eu vou passar a moderação para o professor Rodrigo, mas não sem antes agradecer ao professor José Luiz Soares, nosso pós-doc, que está conosco aqui, toda a estrutura, né, para a realização desse evento, cartaz, links, etc. e tal, e também mostrar para os colegas a produção desses nossos dois palestrantes, um livro organizado pelo professor Christian e a professora Liane, sobre a zona grise do trabalho, que foi fruto de uma pesquisa, Dinâmicas de Emprego e Negociação Sul e Norte, publicado em Bruxelas, e que é a origem, em certa medida, de tudo isso. Queria, por fim, agradecer que vi ingressar aqui na sala a professora Paola Capelin, professora aposentada da UFRJ, professora foi professora do IFIX, do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, fonte de articulação de tudo isso. Se não fosse a professora Paula, certamente esses eventos não estariam acontecendo, né? Então, eu gostaria de fazer estes registros, porque os registros daqueles que nos precederam são fundamentais. E agradeço, então, a todos e todas. Também gostaria de dizer que, após a apresentação do professor Christian e da professora Liana, nós paralisaremos a gravação, mas iniciaremos os debates com os alunos. Tá? Então, muito obrigado. Passo a palavra ao professor Rodrigo Carelli. Obrigado, Sayonara. Estimo rápidas melhoras aí na voz. É um prazer estar aqui e receber, né, a primeira atividade formal aqui do professor Christian que me recebeu lá no LISE com todo carinho, né, espero que nós possamos retribuir aqui, né, com a recepção o melhor que a gente consiga dar aqui para o professor Christian. E, em verdade, a gente só vai poder recepcioná-lo, porque quem está trazendo, né, todo o conhecimento, toda a expertise e essa noção importantíssima da zona cinzenta é o professor Christian. Ele vem lá do LISE, né,
laboratório interdisciplinar para a sociologia econômica, lá no CNAM, né, que me recebeu lá, então foi entre os anos de 2018 e 2019. Olha quanto tempo já está, Christian, que foi isso. Né? A pandemia tornou um hiato que essas coisas não tiveram uma continuação como a gente gostaria desse ato. Então, retomamos aqui nossas atividades conjuntas e é com grande prazer. E eu vou passar, então, a palavra já direto para você, Christian. A palavra é tua. Ok, muito obrigado para vocês dois e realmente o sinal da hospitalidade carioca e dos amigos que eu vejo, o Thiago, a Paula, a Eliana, realmente é um grande, grande prazer. Eu estou doido para, daqui a 3 semanas, poder chegar no Rio e deixar durante um tempo a França, mas eu diria que sem vocês dois, sem a Sayonara, e a coitada está submersa pela burocracia, para não dizer burocracia, carioca, mas saiba que também do lado francês a coisa não está tão longe em termos de burocracia. Mas a gente vai conseguir. Eu tô contente hoje de começar essa atividade que a gente vai fazer juntos, e retomando. Agora, eu não diria para mim que houve um corte, porque se tivesse tido um corte forte, eu não estaria aqui, eu não estaria com vocês. Agora, a gente deu apesar de tudo, ou contudo, não sei, mas deu para dar continuidade às nossas atividades. E para mim isso é um grande, grande, grande prazer e uma grande honra também de ser recebido na Faculdade Nacional de Direito no Rio. E pronto, acho que a coisa vai ser muito, muito proveitosa e não vamos deixar de lado gostosa também. Então, essa apresentação que eu vou fazer, bom, você disse em Sayonara que eu teria em torno de uns 40 minutos por aí, para deixar tempo tanto para a Liana quanto para a plateia poder reagir, mas essa atividade hoje é a primeira de vamos dizer, de umas 4 atividades que vão ocorrer até o final desse ano. A próxima vai ser lá no CBI, no dia 29 de outubro. A outra vai ser junto com vocês na FND no dia 24 de novembro. E a terceira ou a quarta, não sei se a gente conta a CBI no meio, vai ser no dia 15 de dezembro. Por isso que, antes da gente começar, trocamos algumas mensagens com a Aliana, que me perguntou se eu ia tratar da pandemia. E eu disse que hoje não era o objeto, vai ser, obrigatoriamente, eu posso até dizer, o tema das próximas palestras que eu vou fazer, ou dos próximos seminários que eu vou animar, porque as coisas estão mudando, tem dados que estão saindo, eu vou trazer dados que acabam de ser publicados, foram publicados essa semana na França. Bom, eu não tive tempo ainda de olhar com carinho para poder trazer essas mudanças que a pandemia, enfim, a Covid-19 nos obriga a tomar. Uma das coisas boas, justamente, desse Covid, é que a gente está reunido agora, coisa que antes não teria sido possível, nem a gente imaginava que isso poderia acontecer, que pessoas, vou exagerar um pouco, mas, digamos, virtualmente, do mundo inteiro, possa participar
desses eventos, e isso é uma das coisas boas da pandemia. Bom, tem muitas coisas ruins, mas essa é uma boa. Então, esse seria um pouco o título geral das 3 palestras que eu vou fazer no decorrer desse ano, até o dia 15 de dezembro, que é uma leitura do que está acontecendo no emprego e no trabalho, tanto no Sul quanto no Norte. E com esses amigos, a Paula, a Liana, a Sayonara, o Rodrigo e outros mais que eu estou esquecendo aqui, a gente se debruçou há uns 10 anos atrás, exatamente, porque a gente começou em 2011 a cutucar, se eu posso dizer, essa noção de zona cinzenta. E hoje eu queria dar os primeiros rudimentos do que a gente consegue, enfim, concebe como sendo zona cinzenta. Tem uma coisa que eu vou usar muito, é a primeira pessoa do plural, eu acabo de dizer que a gente lá, porque é realmente uma dimensão coletiva, e foi um programa do qual participaram vários pesquisadores e pesquisadoras do Brasil, dos Estados Unidos e da França. Eu quero também aproveitar para abraçar aqui a nossa querida Sinara, de Porto Alegre, e com ela, com a Liana, com a Paula, começamos há uns 10 anos atrás, sob a orientação, sob a coordenação de uma professora e amiga, que é a dona Kesselman, que foi a coordenadora desse grande projeto que a gente levou durante uns 4, 5 anos e que deu bastantes frutos, que eu vou poder mencionar depois. E, enfim, o canal está aberto para troca também. A ideia inicial foi eu diria, de uma certa insatisfação em relação às categorias da era fordista, dizendo que aquilo que a gente estava observando, tanto nos países do Sul, mas isso era mais corriqueiro, com todos os trabalhos sobre a informalidade. Eu queria lembrar aqui o nosso querido que foi embora, Luiz Antônio Machado, que é um grande nome da sociologia brasileira, da sociologia do trabalho, da antropologia, também do trabalho brasileira, que nos deixou, infelizmente, mas que foi um dos... Passei a expressão, isso que me vem à cabeça agora, um dos carros-chefe das reflexões, tanto quanto o Adalberto Cardoso, do IESP. Então a ideia era enfim, era uma certa insatisfação em relação às categorias que para nós não davam mais conta do que estava acontecendo, principalmente no Norte, e que, em certa forma, se refletia naquilo, mas que era muito mais corriqueiro no Sul, e principalmente no Brasil, ou dos países em desenvolvimento. Então, a gente lançou essa ideia de zona cinzenta do trabalho e do emprego, com a perspectiva de ultrapassar as abordagens dualistas e binárias que, para nós, não eram satisfatórias. Um pouco do mesmo jeito do que a separação formal e informal. Aí, quando você tenta saber o que entra no formal, o que entra no informal, é um quebra-cabeça, sinal de que o caminho está errado e que é um beco sem saída e que a gente tem que achar outros elementos, enfim, outras maneiras de conceber e maneiras de interpretar
o mundo do trabalho e o mundo do emprego. Isso fazia referência também a, como está escrito aqui, a variedade, a complexidade das situações laborais, mas também a variedade dos rationals, ou seja, das maneiras de interpretar ou até dos paradigmas que a gente tinha adotado até certo momento e que a gente estava vendo que realmente não levava a nada porque a coisa era muito mais complexa. Uma coisa também que é interessante é de ver que esse período é considerado como um período fordista, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, esses 30 anos, os famosos 30 gloriosos, tiveram tanto sucesso que até hoje a gente está tentando a usar as categorias que esse período nos deixou, mas com cada vez mais uma certa insatisfação em relação a essas mesmas categorias. Christian, só me desculpa, não está passando. Não está passando a apresentação. Ela fixou na primeira tela e eu vejo que você já não passa. Aqui embaixo tem uma setinha. Passou agora ou não? Não, para mim continua fixo na primeira tela. Nessa do F Acho que você tem que ir lá no PowerPoint e passar. Bom, e agora? Não, continua fixo na primeira tela. Tem uma setinha embaixo à esquerda que eu vejo aqui na tela. Não é essa daqui. Arrêtez le partage. Ai, ai. Eu acredito que você precise voltar, Christian, para o Microsoft PowerPoint e ir clicando nas. Pode ter travado também, Sayonara. Eu acho que é só ele apresentar de novo. Só apresentar de novo que pode dar certo. Eu posso remover Não, ele já saiu. Ele vai colocar de novo. Perfeito. Só fazer o mesmo caminho, que agora. É isso. E agora, muda ou não? Ela está apresentando, já está mudando. Mas não está no modo da apresentação. Se quiser ir na segurança aí, mas melhor você pode. Assim. É melhor assim. Fica assim, porque pelo menos já é garantido. Assim dá. Dá. Mas o que vocês estão vendo agora? Propósito. Inicialmente forneceu uma leitura. Zona cinzenta, expressão usada em vários contextos. Tá bom, então tá bom. Então vou ficar desse jeito. Hein? Tá. Ok. Então, como eu mencionei, houve esse programa que durou uns 4 anos, 2011, 2015, e que a gente já tinha, enfim, começado a partir de uma simples colocação que, à primeira vista, o mercado de trabalho, tanto francês quanto brasileiro, e outros, evidentemente, estavam sendo submetidos às mesmas condições, só que em graus diferentes, evidentemente, devido principalmente à presença de um estado de providência mais forte, enfim, mais forte no caso francês do que no caso brasileiro. E outra característica que se sobressaltava era
enfim, arrefecimento das conquistas sociais de maneira diferenciada, tanto, enfim, no Brasil, nos Estados Unidos e na França, mas principalmente o que nos interessa aqui são mais o Brasil e a França, e que e mais uma vez a ideia de ultrapassar as dicotomias, isso num quadro de globalização. Enfim, eu só diria duas palavras a propósito da globalização, que para mim é muito mais diferenciação do que uniformização dos elementos. Depois a gente pode voltar a essa questão, tem um livro que a gente publicou em 2010, foi, que se chama Labor and Employment in the Globalizing World, e que eu posso disponibilizar para vocês. Ele tá online e gratuito, que não é nada ruim. Bom, é evidente que quando você começa a tratar de um assunto, você vai ficar de antenas ligadas cada vez que a expressão vai aparecer, você vai dizer, oba, 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 a expressão tá sendo usada. Mas é verdade que com essa coisa de zona cinzenta, seja gray zone ou zone grise, em francês, a gente viu que isso, graças também ao escrito, ao livro do Gaïd's Minassian, vocês têm aí a referência, depois eu dou a referência total, que em várias situações que vocês podem ver, podem ler aqui na tela, essa questão da zona cinzenta é abordada. E com sempre a ideia de saber se é uma zona intermediária ou se não é. Enfim, se eu remeter isso à questão da dependência ou da independência, seria essa zona cinzenta, o que é? São trabalhadores que estão, voltando para a questão do trabalho, do emprego, são trabalhadores que estão como a gente diria, nem lá nem cá, enfim, nem dependente nem independente, ou é outra coisa. E é sobre isso que a gente vai, ao longo desses seminários, que a gente vai tratar. Enfim, ou pelo menos tratar de elucidar. Enfim, tem todos esses. Enfim, as diversas acepções da zona cinzenta, vocês vejam que em ciência da educação se usa em psicologia, em linguística, em geografia, na economia também. E na economia foi interessante porque, enfim, num espaço altamente oficial, eu diria, do G7 em 1989 em Paris, se tocou, se usou essa expressão de zona cinzenta para se referir aos espaços criminosos ligados ao dinheiro sujo manipulado pelas redes de tráfico internacional. Ou seja, é algo que está presente, como vocês vejam, em diferentes. E não fiquem tristes, que no direito também vai aparecer. O que o tal do Gaïd's Minassian, enquanto geopolítico, sublinha e que ele declara, enfim, que essa zona cinzenta, eu uso tanto o singular quanto o plural. O singular, para mim, dá mais, enfim, conceptualiza mais do que simplesmente o uso do plural, zonas cinzentas.
ele menciona, ou seja, na página 22 desse livro dele, o sintoma de patologias sociais do espaço mundial. E ele fala em espaços sociais vazios. Enfim, vazios, eu coloquei vazios em itálico porque um espaço social nunca é vazio. Mas a gente vai ver depois do que ele e por que ele considera como sendo vazio. O que é interessante também aqui é o fato dele sublinhar a questão da desregulação social, que pode ser de natureza política, que pode ser de natureza socioeconômica, e que, de certa forma, essa zona cinzenta atrapalha na comunidade internacional, porque é um pouco o reflexo de que as coisas não estão controladas de certa forma. E isso enfim, eu poderia ter colocado até depois do conter, combater, complacer, ou controlar também. Enfim, dificuldade de saber do que se trata. E não esperem que, depois dos 3 seminários, vocês consigam sair daqui com uma definição clara e imutável do que é a zona cinzenta. Muito pelo contrário. Hein? Como eu dizia para os meus alunos paraibanos a long time ago, quanto mais se vocês saírem daqui com certezas, eu vou me matar, mas claro que não sou burro, não vou me matar por causa disso, mas para deixá-los incomodados, isso sim, isso é o que interessa. Chegamos aos juristas. Os juristas, retomando aquilo que o próprio Minassian disse, inexoravelmente, sob o efeito de uma construção estadual mal regulada e de sociedades cada vez mais desinibidas, o Estado assistiria ao surgimento de um fenômeno preocupante chamado zona cinzenta. Ou seja, aquilo que a gente não consegue, justamente, aquilo que estava escrito aqui, conter. Não vou falar nem combater, nem complacer ou controlar, mas de conter. Ou seja, é algo que foge das mãos e que a gente não consegue conter. Para os sociólogos, a gente pode dizer, enfim, de maneira um pouco grosseira, que são, enfim, 2 olhares. Um que tenta conceituar a zona cinzenta, ou seja, ultrapassar a ideia de um conjunto, não informe, mas eu diria sem forma. E por isso que eu fiz a ligação antes com os trabalhos sobre a informalidade. E o outro que integra as dinâmicas de integração social para sair de generalizações um pouco rápidas, como a flexibilidade, a precariedade, e isso sem tomar em conta a heterogeneidade dos processos. E voltarei depois, enfim, darei mais algumas indicações a respeito dos processos. As causas de formação da zona cinzenta, nesse caso, para os sociólogos e também para os juristas e até para os economistas, é a questão da pobreza e de fluxos migratórios, e algo que está muito presente na Europa de uns anos para cá, com a chegada de imigrantes da África, da Síria, do Afeganistão agora, do Líbano, enfim, todos
todos esses fluxos humanos que chegam à Europa e que são muito usados pela direita para mostrar o perigo que isso representa. Enfim, tem um caso agora da Inglaterra, do UK, e da abertura das fronteiras para somente 3 meses para 10 mil motoristas de caminhão, porque a economia britânica está asfixiada e, em parte, devido ao Brexit e à expulsão dos trabalhadores europeus, romenos ou polacos que trabalham na Inglaterra e que foram considerados como mal-vindos, se eu posso dizer, e que saíram no ano passado, e hoje em dia, enfim, a situação, mas isso você deve estar acompanhando do Rio, do Brasil. Tem uma coisa interessante que o Minassian menciona a propósito das zonas cinzentas, são esses 3 princípios. E são esses 3 princípios: concorrência de autoridade, desregulação social, privatização do território, que a gente vai retomar e levar para as questões mais específicas do trabalho e do emprego. E isso me lembrou, enfim, me lembra também um trabalho que a gente fez, era outro projeto. A ENER é a Agência Nacional da Pesquisa, francesa, que é um dos financiadores das pesquisas. E antes dessa tal Zogris, que eu mencionei, 2011, 2015, eu tinha participado de outro, com essa colega, Marielle Pepin-Valeur, de outro projeto que deu lugar a um livro que eu também posso disponibilizar, que é Modos de Governança em 4 metrópoles latino-americanas, subindo do sul para o norte: Buenos Aires, São Paulo, Caracas e a cidade do México. Mas isso não vem muito ao caso, enfim, a não ser que tenha entre vocês algumas pessoas interessadas em essa temática. Eu coloquei logo no início enfim, voltarei o meu, como é que chama? O meu endereço eletrônico para vocês entrarem em contato se precisarem ou se quiserem. Resumindo, a zona cinzenta está em ruptura com o código estabelecido, ou seja, entre o bem e o mal, a transparência e a opacidade, o lícito e o ilícito, o que me fez lembrar que isso refletia ou fazia referência à questão que eu toquei em alguns momentos, que é referência à hibridização. Hibridização, ou seja, que é um termo que a gente está bem acostumado agora, porque são as reuniões híbridas entre presencial e à distância. Eu só vou fazer mais um parêntese, enfim, um anúncio publicitário, que é de um dicionário do qual a Sayonara, a Liana, a Paula, esse você tem, mostra aí isso, porque eu não tenho, que é o Les Zones Grises, as zonas cinzentas das relações de trabalho e de emprego, um dicionário de sociologia. E isso é disponível e está online também,
e é como o Sayonara mostrou, é um catatal de, não sei, tem umas 52, eu acho que é entradas, ou algo assim. E isso, bom, eu posso, enfim, é só vocês clicarem esse título em Dicionário de Zone Grise e vocês terão acesso às diferentes entradas que tem e que aí é outra publicidade que esse do dicionário tem a pretensão, a propensão a ser evolutivo, e se vocês quiserem contribuir, vocês podem muito bem contribuir mandando para os chefões do dicionário, que são os amigos com os quais, enfim, que fizeram parte também dessa aventura de Zogris. Questão da regulação, e aí eu mencionei enfim, o artigo famoso de 2000 de Alain Supiot, um jurista do trabalho, que vocês devem conhecer, e de dois juristas que eu não conheço pessoalmente, que são um tal de Carelli e a outra Kesselman, que não é jurista, mas são Carelli, que vocês conhecem, claro, e Dona Kesselman, mas isso depois posso deixar o Rodrigo falar sobre na discussão sobre o trabalho deles, que foi publicado em 2019. A ideia, bom, talvez eu possa passar um pouco, porque está um pouco denso esse negócio, vocês entenderam que, no caso da geopolítica, faz referência às zonas de não direito, ou zonas que são controladas pelas máfias, territórios que foram abandonados, ou abandonados porque o Estado não lhe interessa mais ou não quer mais competir para o controle do espaço. E isso no Rio de Janeiro, vocês sabem muito mais e muito melhor do que eu, do que se trata, em zonas que são ou uma partilha da cidade, no caso do Rio de Janeiro, uma partilha entre, de um lado, as milícias e, do outro lado, o tráfico. E, enfim, uma divisão e uma luta pelo poder que é ferrenha. E que isso remete, evidentemente, à questão do Estado, à questão do uso da violência, não somente pelo Estado, mas pelo Estado e, quando não é pelo Estado, de uma violência que seria ilegítima, no caso, enfim, referindo-se a Max Weber. Zona cinzenta entre direito e sociologia, entre história e geografia, ou seja, como diz o Minassian, a zona cinzenta se enraiza a partir de determinantes universais, desculpem, e particularistas, globais e locais, e ele coloca, enfim, zona cinzenta como um espaço de desregulação social, de natureza política ou socioeconômica, em que as instituições centrais não conseguem afirmar a sua dominação, a qual é assegurada por micro-autoridades alternativas. E acho que esse conceito que ele usa, ou essa expressão que ele usa de micro-autoridades alternativas, me parece bem útil para se entender as relações de força que há entre grupos sociais num determinado espaço que eu chamaria de território. Se fala em território da droga, se fala em território, enfim, o território não é
tão somente enfim, não se limita tão somente à circunscrição administrativa, ou seja, é muito mais do que isso. Bom, dois conjuntos de zona cinzenta, um conjunto central do Estado e outros socioeconômicos, e foi por isso que eu coloquei aqui as favelas ou as tais de banlieue, no caso da França, mas não é somente as banlieue, porque, inclusive, no meio de uma cidade como Marselha, por exemplo, a segunda cidade da França, há a presença de zonas, aquilo que no linguajar comum a gente chama de zona de não direito, ou seja, zonas em que a polícia, concretamente a polícia não entra mais, e zonas que são, enfim, tomadas ou controladas totalmente por grupos marginais, que de marginal não tem nada, porque são realmente o centro o centro do negócio que se desenrola nesses espaços geográficos. Agora, o que eu queria, deixa eu ver, ok. Sim, tem uma coisa que eu tinha trocado e que não apareceu agora, mas, bom, tudo bem. É a passagem, enfim, dessa zona cinzenta, que eu chamaria de geopolítica, para a zona cinzenta do emprego, ou seja, ligada às transformações da relação de emprego, e como que aquilo que eu apresentei até agora pode nos ajudar a entender aquilo que muda nas relações de emprego hoje em dia. A ideia, como vocês entenderam, é de ultrapassar tanto a visão jurídica e, enfim, uma interpretação binária do cenário ou do posicionamento do empregador, como está escrito aqui, isso num ambiente de enfraquecimento, não meio ambiente, mas num ambiente, ou numa época, se vocês quiserem, de enfraquecimento dos quadros jurídicos de proteção e regulação do trabalho, e acho que, enfim, desde 2017, desde a reforma trabalhista de 2017 no Brasil, enfim, a regulação do trabalho, o quadro jurídico de proteção também dos trabalhadores tem sido altamente mexido, para não dizer destruído, em certa forma, enfim, segundo o que eu consegui perceber até agora, e que, quando da minha estadia futura no Rio de Janeiro, vou poder, enfim, tanto visualizar quanto analisar mais de perto. Com os ataques também às instituições do mercado de trabalho e, enfim, e tomando-se em conta as evoluções das diferentes instituições. Persistência e... Quanto tempo eu estou falando agora? Não sei. Nem controlei. Pode continuar, professor. Tá bom. Tem tempo. Um terço? Persistência e variedade. Um terço. Que eu fiz. Se quiser, pode ser também. Ok, tá bom. Não, persistência e variedade das horas cinzenta, bom, que podem ser consideradas, aí está no plural,
como sendo o resíduo de uma norma jurídica à espera ou em via de reconstituição. Eu daria somente um exemplo. A pesquisa que eu tinha feito no âmbito desse programa de pesquisa Zogris, eu tinha analisado a profissão de piloto de helicóptero em São Paulo e na Cidade do México, mas principalmente em São Paulo, e o que me enfim, o que me alertou foi o fato de se ter uma profissão altamente controlada, altamente normada, eu diria, como há pela Organização da Aviação Civil Internacional, pelos militares, no caso, desculpem, no caso brasileiro, e que, devido à proliferação na época de pilotos de helicóptero e de uma atividade que estava em pleno crescimento, a atividade ia muito mais além, muito mais rápido do que a produção de normas jurídicas, a produção de leis, a produção de controles para a realização da atividade. Então, isso me pareceu interessante na época, e foi com isso que, aí tem mas é o processo permanente de regulação híbrida de interesses contraditórios que afetam a relação de emprego. Bom, isso é um pouco repetitivo, eu vou ir mais além. Isso talvez, o segundo ponto talvez seja mais interessante, que é zona cinzenta como lugar de manifestação de transbordamentos oriundos da transformação do trabalho, cujos lugares, temporalidades, e a questão das temporalidades é premente, eu diria, e modalidades de execução se distribuem fora dos muros das fábricas. Isso é para retomar algumas das análises da sociologia do trabalho dos anos 80, que, como eu diria, fora da fábrica não há salvação, o que me lembra, e sempre eu digo a mesma coisa, vocês devem ter escutado 50 vezes, mas sempre me lembro de uma professora que tinha dito: mas por que estudar a classe operária na Paraíba? Tem mais é que analisar o abacaxi, enfim, com um certo desdém, eu diria, em relação aos trabalhos que nós, enquanto sociólogos do trabalho, paraibanos na época, junto com Paula e outros, estávamos estudando. Outros, enfim, como o presidente da SBS, Jacó Carlos Lima, para não nomeá-lo. Aí tem uma questão que eu espero que esteja aqui, eu não tenha errado, mas se eu errei, enfim, eu retomarei. Verônica, o seu microfone está aberto, Verônica, se quiser. Você falou comigo, Rodrigo? Não, eu tinha falado para o Verônica, que estava atrapalhando aqui, que ela estava com o som aberto. Não, porque eu apaguei o meu,
Mas enfim, Não, apaguei. não, era o dela. Só que com relação ao tempo, para dar tempo também da professora Liana, né, e de repente você deixar também para os outros, nós já vamos de evento 55 minutos. Então, se puder Ok. Foi por isso que eu dar. te perguntei. Ok. Ai, perdi um. Ai, perdi a apresentação agora. Mas. Cadê ela? A apresentação está na tela, professor. Está no slide número Ah, sim, 15. ela é em cima. Ih, mas eu não vejo mais nada. Você quer que eu coloque em destaque? Ou prefere assim? Espera, É querida. melhor veja, Vou colocar funcionário, assim, por favor. para você. Veja, Christian, se para você fica melhor assim. Bom, arrêter a apresentação. Não, Não, ignorei. não, não. Deixa eu ver. Ah, pronto, voltei. Voltei e vou acabar. E o resto ficará para depois. Assim eu terei coisa para dizer, não vou ficar sem voz das próximas vezes. Tem essas questões do espaço público, do espaço instituinte. Enfim, eu queria só mencionar. Ai, vai. Ai, não vai. Não, eu só queria mencionar que a características essencial da zona cinzenta, enfim, são para mim três características essenciais e que se aplicam perfeitamente à questão do emprego e do trabalho hoje em dia, que uma é a instabilidade, a outra indeterminação e a terceira a incerteza. E o que nos interessa nessa análise da zona cinzenta e o que nos interessa também no espaço instituinte aí, é colocar a questão para frente da dinâmica do processo. Ou seja, a zona cinzenta é tudo menos alguma coisa que está fixa, que está figé, a gente diria em francês, ou seja, marcado uma vez por todas. Muito pelo contrário, foi justamente isso que nos animou em apresentar essa noção e em continuando trabalhando em cima dela. Desculpem que eu fui muito falador. Nada, foi ótimo. Muito obrigado. Está dando um eco aqui, não sei porquê. Está dando para vocês também um eco? Ah, melhorou aqui. Estava dando um eco. Bom, antes de passar então a palavra para a nossa debatedora, a professora Liana, só gostaria de falar que realmente o Christian tem razão, né? A gente, durante a pandemia, continuou trabalhando, né? Eu acho que foi a saudade, né, do encontro presencial, né, com o Christian, com a dona, com todo mundo. Inclusive, durante esse período, a gente preparou um livro, né, já que falamos tanto em livro, né, Christian? Está terminando a preparação de um livro que é oriundo de um seminário que fizemos lá no LISE, e que esse livro, que está sendo organizado por mim, pela dona Kesselma e pelo Patrick Sangolani, esse livro vai sair com um trabalho interessante, Christian, sobre as zonas cinzentas, né, aplicadas à questão da plataforma. O seminário era sobre o trabalho em plataformas, e vai ter nesse livro um fórum de discussão com diferentes visões da zona cinzenta e a aplicação dessa noção na questão do trabalho em plataformas, né, pegou fogo, né, esse fórum de discussão ali, na verdade, entre mim, a dona Kesselma e o Patrick Died, né? Então aí ficou bastante interessante isso. Nós estamos conseguindo terminar o livro agora e deve sair, né, proximamente esse livro, que é a sequência. Então, na verdade, o que precisamos é realmente do encontro, e o primeiro encontro pessoal vai ser daqui a alguns dias, ainda bem.
Então, sem mais delongas, passar a palavra aqui para a professora Liana Carleal, que acho que é a primeira vez que nós trabalhamos juntos, né, que nós estamos juntos, pelo menos virtualmente, aqui. A professora Liana, que é da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, né, que trabalha com a Zona Cinzenta há bastante tempo, né, muito mais tempo do que quando eu entrei, e nós tivemos, eu acho, não foi, professora Liana, um contato meio que distante na sua participação, juntamente, eu acredito que foi com a dona lá no Paraná, não foi? Com a dona na Universidade Federal do Paraná, em um momento delicado da nossa democracia, inclusive, e participando justamente dessa discussão sobre trabalho de plataforma e essas abordagens. Então, vou passar a palavra aqui, não quero demorar, para a professora Liana. Um prazer tê-la aqui com a gente. Liana está sem voz. Você precisa abrir seu microfone e eu vou aproveitar e vou colocar a Liana aquela cheia. Vejam se agora vocês estão em destaque. Quem está em destaque agora, quem é? É a Liana? Eu acho que eu tenho que fechar o microfone, o Christian também, e a Liana vai entrar. Não, ela não está, não. Na tela, não. Não. A Liana precisa... Querida Liana, cadê a Liana? Acho que a Liana caiu. Deixa eu verificar se ela caiu. Espera aí um pouquinho. Está aqui. Professora Liana, veja se você consegue abrir o seu microfone. Embaixo, embaixo tem uma ativar e desativar microfone. Você pode também dar Ctrl mais Del, talvez. Mais D. Mais D, obrigado. Olha, eu inicialmente comunico a vocês que eu abri meu microfone desde a hora que o Christian parou de falar. E ele não me obedeceu. Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma alegria enorme estar junto com todos vocês, muito em especial com a Sayonara, que é nossa parceira permanente na pós-graduação em Direito aqui da UFPR, no Christian, que é uma amizade de mais de 30 anos, que a gente se quer um bem enorme. Eu sei que a Paola também está presente, então, mais uma alegria. E, finalmente, ter conhecido pessoalmente o professor Rodrigo Carelli, e ele tem toda a razão, a vez que nós estivemos mais próximos foi no seminário da professora Dona Kesselman, aqui no Paraná, e que foi realmente um momento muito interessante, que teve desdobramentos entre os nossos alunos. Então, eu acho que eu gostaria de começar dizendo que essa apresentação do Christian mostra claramente que o projeto da Zona Cinzenta, ele não é bem um projeto, ele é um programa de pesquisas. O Christian, ao falar, foi relatando as várias atividades, foi relatando o dicionário, o Rodrigo falou de um livro em processo. Então, na realidade, nós estamos diante de um amplo programa de pesquisa que abriga muitos pesquisadores no Brasil e em outros países e que, a meu ver, ele oportuniza um engajamento muito forte dos brasileiros e dos sul-americanos e latino-americanos numa discussão, eu diria, permanente mesmo e mais aprofundada do que vem acontecendo nos nossos mercados de trabalho. Hoje eu acordei com uma mensagem da academia, me lembrando aquele texto de 2007, Christian, que está na revista do CRH, que é Hibridização, uma comparação entre França e Brasil, que, na realidade, está reincorporado na discussão da zona grise ou da zona cinzenta, e que tem uma coisa muito interessante naquele artigo, porque, mesmo que a hibridização tenha sido vista como
uma forma de capturar as diferentes flexibilização em curso, as diferentes flexibilização em curso no mundo e especialmente no Brasil, mas também ele levanta uma questão que é a natureza da hibridização nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos é bastante diferente naquilo que se refere à dimensão, às consequências e à própria natureza. Isso também é verdadeiro para a zona cinzenta, tá certo? Na realidade, quando a gente coloca a cunha do subdesenvolvimento, a cunha da dependência tecnológica, econômica, etc., certamente que as consequências se diferenciam em relação aos países do primeiro mundo. Para nós aqui, Christian, eu tinha a expectativa, porque inicialmente você tinha falado que iria incorporar a pandemia, para nós é quase inelutável fugir dessa discussão. Por quê? Porque eu estou trabalhando com a hipótese de que a pandemia ela explicita de forma vigorosa, por conseguinte, ela é uma prova empírica do que seja o capitalismo mundial, do que seja a natureza do modo de produção capitalista, e nos países subdesenvolvidos isso é agravado. Então, na realidade, a pandemia ela oportuniza uma compreensão do capitalismo, com todas as suas dificuldades, contradições, retrocessos, aprofundamentos de exploração e expropriações, sobretudo nos últimos períodos, tá certo? Que, do ponto de vista do pesquisador, evidentemente, fica difícil fugir desse desafio, tá certo? Então, acredito que você, a partir dessa nossa discussão e a partir dos estudos que você vem fazendo e desses novos dados que você obteve sobre a Europa e especialmente sobre a França, você vai nos ajudar muito, porque esse paralelo, essa compreensão mundo desenvolvido e mundo subdesenvolvido é profundamente importante. Então, eu vou usar um pouco os dados brasileiros para ilustrar isso, porque eu acho que tem uma pergunta que é antiga e que nos acompanha ao longo de toda a nossa vida profissional, economistas, sociólogos, filósofos, historiadores, advogados, juristas, etc. Até que ponto esse capitalismo pode se manter, tá certo? Quer dizer, eu passei, desde que eu estou na Faculdade de Direito, que é a partir de 2002, a pergunta que motivou a nossa disciplina de economia política e depois as pistas da economia política para entender o século XXI, a pergunta central era quais as pistas que a gente tem hoje para ver as possibilidades de superação do capital e de novas formas de produção e de organização do trabalho no mundo contemporâneo. O avanço nesse sentido ele é limitado, porque realmente o capitalismo tem uma força imensa, ele se reinventa, ele se recria, sobretudo quando ele praticamente destrói as ações estatais, ou pelo menos reduz muito as suas possibilidades. Mas eu acho que essa pergunta ela é permanente. E, na pandemia, eu acho que deixa isso muito claro, tá certo? É possível mesmo, quer dizer, um sistema que, na realidade, olhe o ambiente econômico e o ambiente mesmo, o meio ambiente, como um fator econômico e que, na realidade, produz pandemias, produz vírus, e isso, a expectativa é que isso seja de uma forma crescente, dadas as formas de queimada que temos no mundo, né? O desrespeito ao meio ambiente. O Brasil tem o único curso de economia ecológica que é na Universidade Federal do Ceará. Hoje, um economista é formado sem saber exatamente qual a importância do ambiente de agravar e de depredá-lo. Então, você imagine que a próxima formação dos economistas é uma formação frágil. Ainda bem que há esse curso de economia ecológica que poderá subsidiar os alunos de teoria econômica aqui na UFC, porque realmente é uma questão que ficou clara, que é inelutável o seu enfrentamento.
ou se incorpora o meio ambiente, ou realmente você põe em risco a própria sobrevivência humana. Então, veja bem, no caso brasileiro, que é um caso bem específico, porque é um país subdesenvolvido, um país que está no cenário internacional de estados competitivos, é uma competição interestatal muito violenta, e quando a gente escreveu aquele artigo em 2007, a gente tinha uma perspectiva muito diferente do Brasil da que nós temos hoje. Então, a gente tinha não só uma esperança, mas já um sentido de mudança, tá certo? Que, na realidade, nós perdemos completamente, nós não temos quaisquer políticas econômicas que, na realidade, aponte um rumo. Ontem eu li uma entrevista de um assessor do ministro da Economia, que ele diz que o governo do Allende foi um governo de esquerda. Então, nós estamos em meio ao caos, tá certo? Do ponto de vista econômico, político e social. Mas eu gostaria de pensar essa discussão da zona cinzenta nessa fase do capitalismo, que é uma fase de acirramento do rentismo, por conseguinte, é a fase de financiarização acerrida, e onde esse rentismo e as práticas, não só de exploração, mas de expropriação, não atingem mais só as instituições e os grupos sociais, mas atingem os indivíduos. Na realidade, esse sinal já tinha lá na crise de 2008, porque a participação do salário na renda só cai. Por conseguinte, as famílias são incapazes de manterem a sua reprodução simplesmente através de salário. Então, elas também se endividam. Então, a financiarização e o rentismo atravessou completamente a produção, a estrutura social e agora atinge as famílias de forma violenta. Então, a desigualdade que é absolutamente, digamos, o outro lado da moeda do capitalismo, acirrada, os processos de privatização, tá certo? Então, a gente está numa fase do neoliberalismo, que no mundo subdesenvolvido, ou ele avança em direção ao fascismo, ou ele não consegue mais submeter as populações. Com isso, as diferentes formas de racismo são cada vez mais evidentes, cada vez mais claras. O Brasil é um laboratório violentíssimo para que se apreenda isso, mas um número que parece insignificante, que revela a dependência e a superexploração do trabalho em países como o Brasil, é o fato de nós termos um salário mínimo de R$ 1.100 e o número que o Diese propõe como salário mínimo adequado para agosto de 2021 seria R$ 5.583. Então, isso dá uma ideia do grau de aprofundamento da nossa pobreza, da nossa desigualdade brasileira, né? E da nossa dependência, sem falar na questão tecnológica. O Christian falou também dessa questão da tecnologia, mas, veja bem, a expressão mais clara desse atraso e desse retrocesso é o fato do edital do CNPq permitir que, no máximo, cada pesquisador receba, por ano, menos de R$ 10.000, ou seja, R$ 9.961. Então, se nós não temos presente com essa forma de olhar a tecnologia, de olhar a pesquisa, tá certo? É evidente que não temos futuro. Por isso que é muito importante que os alunos que estão aqui nos assistindo compreendam o valor da universidade pública, que vem sendo violentamente atacada, porque vocês estão diante de um programa de pesquisa e que, mesmo diante da pandemia, não foi interrompido. Então, é isso que a sociedade brasileira construiu e que periga perder. Quando a gente vem falar dessa coisa da pandemia, que, na realidade, nos oprime profundamente no Brasil, porque nós todos estamos acompanhando o horror que está sendo a condução dessa pandemia, que gerou uma crise federativa que antes só acontecia com o ICMS. Agora acontece com as políticas sociais, com as políticas de educação. Então, a pandemia gerou no Brasil uma crise federativa que a gente ainda não sabe que proporção terá. Então, é muito difícil, Christian, nesse momento, nessa realidade tão adversa que a gente está vivendo,
a gente pensar na zona grise ou na zona cinzenta. Na realidade, eu acho que o potencial dela, para nós, é o seu caráter instituinte, como você falou. Porque aí você tem a questão do dinamismo, dos processos que estão em curso e das incertezas que são geradas. Porque o nosso horizonte é de uma profunda incerteza, porque essas características do capitalismo e do neoliberalismo contemporâneo cravou com muita força na alma brasileira a fragilização da luta de classes, que historicamente também não era tão forte assim. Quer dizer, se você imaginar que o golpe de 2016, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e agora a reforma administrativa, que pode ser vista como uma reforma trabalhista para o setor público, mas excluindo os judiciários, os políticos, os militares e, por conseguinte, os altíssimos salários que a pirâmide salarial do setor público comporta, significa, de fato, que nós temos uma possibilidade de precarização e de empobrecimento da sociedade capitalista sem precedentes. Na realidade, nós temos 30 e poucos anos de Constituição de 88, e esses princípios da Constituição de 88 estão sendo fortemente jogados fora com muita naturalidade. E não se encontra, na realidade, uma resistência tão forte como seria necessária. O setor público tem tido uma força grande, porque o texto da reforma administrativa foi extremamente alterado, mas foi reintroduzido na calada da noite o princípio da subsidiariedade, que, na realidade, permite a privatização de todo e qualquer serviço público, inclusive com cessão de prédios e cessão de servidores. Então, a situação é de uma gravidade que qualquer pesquisador, se não tiver cuidado, pira, porque é realmente terrível. Do ponto de vista do mercado de trabalho, é interessante observar que há permanências, porque o subdesenvolvimento é algo muito trágico, é uma dor muito profunda, e ela cala fortemente na sociedade. Então, se você pega os últimos dados da PNAD, do último trimestre, que acabou em agosto de 2021, nós temos uma taxa de desemprego, Cristiano, que era 14,7, caiu para 14,1, tá certo? Agora em agosto de 2021. Isso significa quase 15 milhões de pessoas desempregadas. Porém, eu tenho muitas dúvidas sobre as taxas de mercado de trabalho nesse momento. Por quê? Porque existe um entra e sai na força de trabalho decorrente dos espaços nos quais houve mais ou menos lockdown. Tá certo? Então, naqueles espaços onde houve um lockdown mais rigoroso, e isso significa os espaços estaduais, porque os governadores foram mais responsáveis do que o governo federal, isso tem implicação sobre a força de trabalho. Eu confesso que eu tenho um respeito infinito pelo IBGE, confio nas suas estatísticas, mas a realidade brasileira pode estar nos trapaceando. Na realidade, o que você percebe é uma permanência, por exemplo, das nossas fragilidades. Por exemplo, o conta própria, o trabalhador por conta própria, tem um crescimento significativo, e quando você abre o quadro da subocupação, quer seja por horas trabalhadas, quer seja por ocupação que não atende os interesses do trabalhador, você tem quem que mais teve crescimento de subocupação, quais categorias, quais posições na ocupação. Aí a ordem é religiosa, como sempre no Brasil foi, contra trabalhadores por conta própria, trabalhadores sem carteira assinada, emprego doméstico. Tá certo? Então, o Brasil, nesse sentido, é o mesmo. Tá certo? Porque essas categorias sempre foram as categorias mais frágeis do mercado de trabalho. O que há de novidade, eu diria, é que, além dessas categorias que eu referi, que eram as históricas, os trabalhadores que têm grau de educação superior completo aparecem com crescimento de subocupação. Isso revela a mudança de estrutura produtiva, a fragilização da estrutura produtiva, inclusive do ponto de vista interregional, porque também é histórico no Brasil que a subocupação é maior no Norte e no Nordeste. O Nordeste sempre é o primeiro lugar.
Mas agora a região sudeste aparece de forma muito forte, em terceira posição e logo abaixo do Nordeste. Isso pode ser já efeito da saída da Petrobras, das mudanças e privatizações da Petrobras, porque em torno de 60% dos fornecedores da Petrobras, até antes do golpe, estavam localizados entre São Paulo e Rio. No máximo chegavam à Bahia, tá certo? Então, há mudanças interregionais que a gente vai precisar estudar, aquilo que você chamou da privatização dos territórios, e essa privatização não se faz por empresas nacionais, se faz por empresas internacionais. A gente vive, além disso, uma inflação significativa de itens essenciais, como gasolina, gás de cozinha. Ampliam-se no Brasil mortes por queimaduras, tá certo? Porque a substituição da energia vai para o carvão ou para a madeira, tá certo? Então, isso é muito relevante e nós estamos sob risco de apagão hídrico e apagão elétrico. Então, na realidade, nós vivemos uma situação profundamente trágica no Brasil, se a gente pensa também a questão da fome, porque tem essa rede da FAO, que fez uma pesquisa em 2021 e que mostra um quadro difícil até de acreditar. É uma pesquisa feita em 2001 por essa rede da FAO, onde nós temos, na realidade, 116 milhões de pessoas em insegurança alimentar, 20 milhões em fome. Na realidade, nós temos 44% apenas da população brasileira em 2021 com segurança alimentar. E ontem à noite eu li rapidamente um depoimento que tem no Brasil 247, aberto ao público, né? Que tem, na realidade, uma análise de um economista chamado Eduardo Moreira, onde ele mostra que, no mesmo momento em que se tem uma verdadeira corrida por carcaça de boi no Brasil, em alguns estados, como São Paulo e Rio, você teve, no último ano, o maior crescimento do valor de mercado das 4 maiores empresas brasileiras de produção de carne. Na realidade, essas 4 maiores empresas tiveram o valor de mercado acrescido em 63 bilhões de reais, que é quase 3 vezes o valor do auxílio emergencial. E só nos últimos 12 meses, essas empresas cresceram em valor de mercado 18 bilhões. Então, é um quadro extremamente grave, como nós nunca vivemos. Eu, que tenho muitos anos de universidade, muitos anos de trabalho na área de economia, nunca vivi nada igual, em nenhum aspecto, em nenhum sentido. A falta de perspectiva, ela é clara. E eu lembro muito que, em 2011, o professor José Arthur Gianotti divulgou isso no Google, qualquer pessoa pode ver, que ele participou de uma reunião, na época, do PSDB, dos economistas do PSDB, onde ele estava sendo convencido que o Brasil não poderia arcar com o estado do bem-estar. E ele fez uma pergunta que nunca eu esqueci. Ele diz, então, o Brasil não pode ter o estado do bem-estar. Eu entendi. Mas o que é que vocês pretendem fazer com essa gente? Essa pergunta é atualíssima e eu deixo aqui com vocês, especialmente com os alunos do direito, que têm uma responsabilidade muito grande, porque, por toda a exposição do Christian, não há mais um saber único, tá certo? Aqui na Faculdade de Direito, as discussões da teoria da dependência têm crescido bastante. Nós tivemos, a semana passada, 2 defesas de doutorado que usaram com tranquilidade e com competência a teoria da dependência para mostrar, de fato, a nossa posição na geopolítica mundial cada vez mais subordinada, sem qualquer soberania e sem qualquer perspectiva de que tudo isso mude. Na realidade, os economistas que gostam de fazer previsão sempre erram, e eu espero errar nessa que eu faço. Eu acho que nós precisaremos, no mínimo, de 30 anos para voltar
as possibilidades de soberania nacional que tínhamos em 2010, bem como a estrutura produtiva que tínhamos em 2010, e que era frágil. Não estou elogiando, estou dizendo que a diferença vai exigir 30 anos. Então, eu deixo para vocês essa pergunta. O que pretendemos fazer com essa gente brasileira? Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Eliana, excelente, complementou, então, a fala do professor Christian, aqui trazendo uns dados de realidade brasileira, né, que contribuem muito, né, para a noção da zona cinzenta, e eu acho que a zona cinzenta também acrescenta muito para a gente poder fazer essas análises. Eu acho que a gente precisa realmente incorporar outras dimensões, como disse a professora Liana aqui, né, no semestre passado, aqui no nosso programa de pós-graduação em Direito aqui da FND, eu dei a disciplina Ecologia Social e Direito, né, para trazer essa abordagem que é simplesmente esquecida, né, é deixada completamente de lado. O curso de Direito se passa como se a gente não vivesse neste mundo que nós estamos vendo as coisas, vivenciando, e sofrendo as coisas que nós sofremos, né? A gente vive num mundo à parte disso tudo que está acontecendo. O direito é pensado, e parece-me que as disciplinas, e como a professora Eliana disse, a própria economia se passa, né, a economia ortodoxa, que ela vem com um pressuposto mais furado impossível, né, do crescimento eterno, crescimento infinito. Tem como dogma uma coisa completamente furada, né, e que agora vem invadindo o direito. Agora nós temos, essa semana veio a notícia que será incorporado no programa de concurso público para os juízes de todo o país a análise econômica do direito. E eu estou escrevendo justamente isso. Tudo que nós não precisamos é de uma análise econômica do direito. Nós precisamos de uma análise ecológica do direito, né, que até vai incluir a economia dentro da ecologia. Você quer falar, professora Eliana, isso? Sim. Se fosse de economia política contemporânea, faria sentido, mas essa que vocês vão incluir, desculpe, é um retrocesso. Sim, é um absurdo. A professora Sayonara quer falar alguma coisa? Era um pouco sobre isso, que a cadeira de Economia Política, né, que é obrigatória, inclusive, na Faculdade Nacional de Direito, está escanteada. Os conceitos de economia política não são conceitos que os alunos dominam, né, e agora ingressa uma interseção entre economia e direito, né, num contexto bastante diferenciado, mas essa não é a temática. Não é. Mas é, de certa forma, porque ela impõe zonas cinzentas. Essa que é a grande questão. É a construção da zona cinzenta a partir de uma análise econômica do direito. Eu estou até escrevendo um texto que deve sair semana que vem, que é mostrando como surge a análise econômica do direito, por que surge e quem financia a análise econômica do direito, que agora está dominando, que, como diz a professora Liana, não é a economia, é algo, uma teoria econômica que é colocada como a economia, né, como se fosse a economia. Então, eu acho importante, professora Sayonara, esse ponto, justamente para a gente poder entender a criação das zonas cinzentas, que é algo que a gente vem trabalhando, né? O professor Christian falou sobre esse artigo que nós escrevemos com a professora Dona Kesselman, como Estado, né, como co-criador dessa zona cinzenta, um construtor dessa zona cinzenta, e que vai na sequência do que a Sayonara já disse lá, em que ano que foi, Sayonara, sobre os próprios tribunais que também criam esse tipo de Essa é uma boa discussão conceitual que a gente vai ter um ano para fazer, né? São muitas as contribuições, né?
essas contribuições, esse debate, primeiro, para saber se era um conceito ou não, né? Quantas discussões, professora Eliana, quantas discussões, professora Paola, né? Em 4 seminários internacionais, sendo que o primeiro começou na Universidade Federal do Paraná, né? Aqui no Brasil, depois por Frejus, depois em Paris, para discutir se era ou não conceito. E foi um grande aprendizado para nós brasileiros, pelo menos no campo do direito, ver o rigor com que a Academia Francesa e o professor Christian, agradeço muito, para a discussão se nós tínhamos ou não um conceito, né? Foram muitos seminários. Então, hoje nós já partimos aqui, 2011, praticamente uma década depois do início, né, dessas atividades. Eu só me incorporei em 2014, mas é importante dizer isso, há uma década de trabalho precedente, né? E essa década de trabalho precedente nos gera trabalhos agora que nós podemos, então, como o professor Christian, que prefere falar da zona cinzenta no singular, nós vamos ter um ano aqui para discutir também essas zonas cinzentas no plural. Sei que, do ponto de vista teórico, o conceito trazido pelo Norte, já que o projeto de pesquisa do professor Christian e que nós desenvolveremos aqui na Faculdade Nacional de Direito se denomina Contrato de Trabalho, Zona Cinzenta, Transformações do Emprego e Trabalho, Comparação Sul e Norte. Eu já vou começar a minha provocação, que na verdade não é uma provocação, vai ser fruto das discussões que nós teremos presencialmente aqui, professor Christian. Em geral, a gente não divulga as perguntas de pesquisa em público, né? Mas já vou começar a fazer aqui, porque Minassian tem, claro, um conceito jurídico do Norte, mas nós aqui trabalhamos com o conceito operacional do direito do Sul, já de experiências dos anos 80, né? Lá do Direito e Poderes, cursos sobre as favelas, a mostrar que o direito não é apenas o direito do Estado. E, portanto, se o direito ele é um direito insurgente, categoria que nós utilizávamos com Miguel Baldez na década de 80, insurgente, ou instituinte, ou, como diz o professor Boaventura de Souza Santos, nos seus estudos de doutorado da década de 80, né? Se os mecanismos de configuração do que é o direito, né? Em principalmente sociedades periféricas, ou momentos de crise de legitimidade, ou momentos de indisponibilidade estrutural, né, da legalidade oficial, e é exatamente a partir desse processo de indisponibilidade estrutural do direito que nasce o chamado direito de Paz-Árgada, ou seja, uma outra configuração normativa que nós aqui chamamos de pluralismo jurídico, né? Então, a partir do Sul, do conceito de pluralismo jurídico, nós vamos poder discutir se as possibilidades de um conceito jurídico de zona cinzenta no campo geral, que não seja apenas de desregulação social, porque ele é regulação, mas é uma outra regulação, não necessariamente de privatização do território, mas do território apresentado a partir dos próprios agentes e atores e não do Estado, né? Embora haja também uma concorrência de autoridades. Eu me lembro que há 30 anos atrás, quando nós nos formávamos aqui na faculdade, o tema fundamental que a gente se colocava era e se, né, o pluralismo, e se essas normas de concorrência fossem apropriadas. No contexto político daquela época, professor Christian, trabalhávamos nós, depois de perceber todo o pluralismo que emergia, né, das regulações, que hoje nós poderíamos usar a categoria talvez de zona híbrida ou zonas híbridas, né, desses espaços de regulação, porque aí eles estavam indisponíveis às estruturas do direito oficial e, portanto, regulavam-se, né, esse direito fosse apropriado, né, por mecanismos de poder. Naquela época já iniciava, no caso dos espaços que o professor Boaventura tinha trabalhado, a emergência
do tráfico e do que hoje, na cidade do Rio de Janeiro, disputa entre tráfico e milícia. Ou seja, não mais um direito com características não de coerção, né, que nós tínhamos antes, né, nesses espaços de regulação, não de coerção, mas de convencimento, mas com outras características de estruturação do direito, e nós nos perguntávamos, e se, né, esses espaços passassem a ser dominados pela coerção? E se, em vez de valor, tivéssemos norma e sanção apenas? Né? É algo que nós vivenciamos hoje. Mas vivenciamos também esse processo não apenas nas ditas zonas específicas, né? Ele se espraia por toda a sociedade e também chega nas relações de trabalho. Naquela época, nas relações de trabalho, nós pensávamos, e se o que fosse flexível se tornasse regra, né? Regra no geral. Bem, isso é um longo processo histórico de fenômenos e vai ser muito bom que possamos ter um ano aqui para examinar essas configurações de sul e norte, a partir do sul também e a partir da pandemia. E como a professora Liana muito bem nos trouxe, é central para essas questões. E com isso eu fico muito feliz também, porque aqui na UFRJ nós basicamente, né, desmembramos os nossos objetos de pesquisa, o TRAB 21 trabalhando mais com as questões da plataforma e com a gig economy, motivo pelo qual o professor Carelli pôde dar uma contribuição aí maior, a partir, e muito bom, com essa interação com o LISE, que é muito importante para a nossa internacionalização do programa, que todos nós estamos aqui construindo uma universidade, mas nosso grupo do CIRT ficou mais na questão da pandemia, temos trabalhado aí as questões da pandemia, e agora com essa perspectiva do professor Cristian trazer o contrato de trabalho Zona Cinzenta, Transformações, Comparação Sul e Norte em pandemia, né? E aí observa o professor Cristian saindo dos helicópteros, ou seja, saindo daquilo que é na ponta do capitalismo, do menos 1%, né? Na ponta do que está nos nossos céus, e vindo para as bicicletas, né? Aquilo que está nas nossas ruas. Então também observo também esse giro dos extremos do seu objeto, né? Enfim, e me pareceu bastante interessante. Agora nós vamos trabalhar com aqueles que absolutamente, digamos, desregulado, e em relação aos quais nós temos uma total indisponibilidade do direito estatal para protegê-lo, indisponibilidade não pelas características ou incertezas de suas normas, né? Mas pela indisponibilidade a partir das instituições. Com isso, nós temos aí uma agência de pesquisa que se cruzam novamente, o TRAB 21 e o CIRT, e que permitem trabalhos conjuntos, juntos, e reunindo essas gerações diferenciadas, tanto das nossas professoras que nos precederam, dos quais nós somos gratos, a professora Liana, a professora Paola, que está aqui, gostaria que ela se manifestasse, o professor Cristian, quanto dos jovens que chegaram agora, e os que chegaram não tão agora, e os que virão. Então, eu vou pedir licença para parar a gravação nesse momento, apenas para que a gente possa